Please ensure that your voting cards are in the machines. É impossível para o Parlamento Europeu avançar com o acordo comercial com os Estados Unidos no meio de tanta incerteza jurídica, afirmou o eurodeputado irlandês Barry Andrews à Euronews. O acordo foi assinado no verão passado, mas o Parlamento Europeu suspendeu-o após uma decisão do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos que declarou ilegal parte das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. There's so much uncertainty, and ultimately it's consumers and businesses that pay the cost for this uncertainty. So it's much more prudent, in my view, for us to wait until that legal certainty is provided. No programa Europe Today, Andrews apontou que o facto de Washington não garantir a segurança jurídica dos direitos aduaneiros é a razão pela qual muitos países, como a Índia, Japão e Taiwan, estão agora a protelar os acordos comerciais com os Estados Unidos. França enviou um porta-aviões para a Suécia para reforçar a defesa no norte da Europa. O Charles de Gaulle, um navio de guerra movido a energia nuclear, é o maior do país. A mobilização visa fortalecer os laços bilaterais, bem como a cooperação regional em matéria de defesa. En fait, effectivement, c'est un signal très important. Effectivement, ça montre que la France est capable déjà de déployer son groupe aéronaval, qui est un instrument majeur de projection de puissance. C'est un instrument qui démontre notre interoperabilité avec nos alliés. O navio irá desempenhar um papel fundamental nos exercícios da NATO durante a primavera no Mar do Norte e no Ártico, numa altura em que os membros da Aliança procuram reforçar a sua presença ao longo das fronteiras marítimas do norte e leste da Europa. Os exercícios acontecem durante a crescente atividade marítima russa na região e da mudança de interesses dos Estados Unidos no Ártico. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou a Israel para uma visita de 2 dias destinada a impulsionar a cooperação entre os dois países em diferentes áreas. Foi recebido pelo homólogo israelita Benjamin Netanyahu, que o descreveu como o líder de um gigante mundial e um irmão. Deverão ser assinados vários acordos de natureza económica e de segurança. Modi, que tem previsto um encontro com o presidente de Israel, passa a ser o primeiro chefe de governo da Índia a discursar no parlamento israelita. Falou numa parceria de confiança entre os dois Estados que contribui para a estabilidade e prosperidade globais. A violência dos cartéis, provocada pelo assassinato do traficante mais poderoso do México, está a levantar preocupações de segurança, poucos meses antes de o país receber o Campeonato do Mundo. A loja de esquina da família de Maria Dolores Aguirre, localizada nas montanhas do estado de Jalisco, vive do turismo. A proprietária teme que o derramamento de sangue seja um duro golpe para o negócio. Aí pues vai ter que o governo ter muita segurança, sobre todo. Pero yo creo que sí va a afectar porque pues ya se hizo del conocimiento de todo el mundo todo esto. Entonces pues la gente sí se la va a pensar en venir. Sí va a afectar eso. Nemésio Oseguera Cervantes, líder do cartel Nova Geração de Jalisco, foi morto no domingo após um tiroteio com os militares mexicanos. Mais de 70 pessoas morreram na tentativa de capturar o líder do cartel, também conhecido como El Mencho. Desde então, a violência eclodiu em Jalisco e em vários outros estados do México. Alguns analistas alertam que a morte de El Mencho pode levar à instabilidade, já que os rivais procuram agora substituí-lo. Por outro lado, os cartéis têm interesse económico em garantir que o Mundial decorra pacificamente, afirmam os analistas. O Campeonato Mundial de Futebol da FIFA, organizado pelo México, Estados Unidos e Canadá, terá início em 11 de junho. Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América declarou que autorizaria empresas que pretendem obter licenças para revender petróleo venezuelano ao setor privado de Cuba, de acordo com as orientações publicadas no seu site. Uma medida que poderia ajudar a aliviar a grave escassez de combustível na ilha cubana. A orientação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América deixa claro que as transações potenciais devem apoiar o povo cubano, incluindo o setor privado, mas que as transações que envolvam ou beneficiem as Forças Armadas cubanas ou outras instituições governamentais não serão abrangidas. Durante mais de 25 anos, a Venezuela foi o principal fornecedor de petróleo bruto e combustível do seu aliado político, Cuba, através de um acordo bilateral baseado principalmente na troca de produtos e serviços.
Desde que Washington assumiu o controle das exportações de petróleo da Venezuela em janeiro, o fornecimento a Cuba cessou, agravando a crise energética do país comunista. As autoridades do distrito de Larnaca, em Chipre, foram colocadas em alerta máximo após a rápida propagação da febre aftosa. Na terça-feira à noite foi realizada uma reunião urgente com especialistas da Comissão Europeia, durante a qual foi discutida a situação epidemiológica na zona de vigilância de 10 km. As autoridades cipriotas decidiram iniciar imediatamente a vacinação em estreita cooperação com veterinários privados que já estão familiarizados com as explorações pecuárias e produtores. Cerca de 20 mil vacinas estão a chegar ao país, com a garantia da Comissão Europeia de que serão enviadas mais de 500 mil vacinas no total. As primeiras vacinações serão realizadas nas áreas mais perigosas, conhecidas como zonas vermelhas, e não foi descartado o abate de mais animais para evitar uma maior propagação. As autoridades cipriotas apelaram à cooperação dos criadores de gado no cumprimento das medidas de proteção, a fim de limitar a epidemia e evitar maiores consequências económicas e sanitárias para o setor, que é uma das principais fontes de rendimento do país. Todas as exportações de gado estão também proibidas, com os criadores de gado desesperados por terem rebanhos infectados e verem os seus rendimentos diminuir. Estudos revelam que entre os polacos nascidos entre 1995 e 2006, 15% não têm filhos e não pretendem ter. Formas permanentes de contracepção, como a vasectomia, estão a ganhar popularidade, não só entre os jovens e adultos, mas também entre aqueles que querem parar num determinado número de filhos. Embora não existam estatísticas do Fundo Nacional de Saúde, estima-se que ocorram cerca de 5 mil vasectomias na Polónia todos os anos. Była to decyzja spowodowana tym, że wiedziałem, że nie chcę, żeby moja żona stosowała terapię hormonalną, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że ona nie wpływa dobrze na jej funkcjonowanie, na jej zdrowie, a jednocześnie też mieliśmy świadomość tego, że nie chcemy mieć więcej dzieci, więc tak, to było takie wzięcie odpowiedzialności troszeczkę za ten temat i ściągnięcie też takiej presji pamiętania o tabletkach czy jakiejkolwiek innej formie antykoncepcji. Por outro lado, a laqueação das trompas, que é o procedimento semelhante para as mulheres, é ilegal na Polónia. A exceção são as indicações médicas quando a gravidez ameaça a vida ou a saúde. As mulheres polacas que se querem submeter ao procedimento têm de se deslocar a outros países, como a Alemanha, a Chequia e a Eslováquia. As clínicas apresentam ofertas em polaco e oferecem pacotes de transporte e alojamento. W większości krajów Europy Zachodniej zabieg podwiązywania wodów jest legalny. Najczęściej ginekolodzy z krajów Europy Zachodniej są zaskoczeni, że u nas tak to prawo wygląda, że jest tak ograniczone tutaj. Tylko ze wskazań medycznych możliwość wykonania tego zabiegu. Na Europa Ocidental, ambos os métodos de esterilização são legais, embora as estatísticas mostrem que a vasectomia é cada vez mais escolhida. Isto salienta a desigualdade de género no acesso aos procedimentos de esterilização na Polónia. O Café Kiev, em Berlim, reúne pessoas que viveram a guerra na Ucrânia de perto. Uma delas é Ruben Mauik, que é paramédico voluntário e que tem resgatado civis na linha da frente na Ucrânia. Ich habe angefangen 2023. Damals war es ein fast reiner Artillerie- und Raketenkrieg, eine feste Front, keine großen Angriffe. Es gab die Versuche, aber keine Durchbrüche. Und inzwischen ist es einfach unglaublich gefährlich geworden, auch weiter weg von der Front. Also die Präzision ist inzwischen sehr gut auf 45 Kilometer teilweise von den Russen, wenn man auf den wichtigen Straßen fährt, wo ich oft herfahre mit meinen Krankenwagen. Und früher, da sind wir bis auf 3 Kilometer an die russischen Linien herangefahren, um unsere Patienten abzuholen. Assim como Mauik, Nils Stahl, que é bombeiro em Nuremberg, na Alemanha, também ajuda na Ucrânia há vários anos. Em entrevista à Euronews, explica porque é que decidiu ajudar na guerra. Es ist mehr oder minder ein russischer Expansionskrieg. Eine Menge Menschen in Russland sehen die Westgrenze als temporär. Das betrifft uns alle, das ist gegen die internationale Ordnung. Und da kann man nicht einfach zugucken. Und das geht eben auch mit einem riesigen Leid einher. Und auch das, was dann folgt, wenn sich die durchsetzen sollten, das kann man nicht einfach passieren lassen. Da muss man sich dagegen stellen. Vários políticos também visitaram o Café Kiev este ano, incluindo o chanceler alemão.
O seu discurso concentrou-se nas negociações que visam acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Wir wollen einen gerechten und vor allem einen dauerhaften Frieden. Ein Frieden, der die Würde der Ukraine wahrt und der die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit Europas wirklich schützt. A laureada com o Prémio Nobel da Paz, Alexandra Matvichuk, disse que enviar um sinal claro a Putin é agora mais importante do que nunca. When Russia sees that human dimension means nothing, Putin understood there is no red line, and then means that he can do whatever he wants. And now we have the first winter of large-scale war, which is the hardest winter of large-scale war, because Russians deliberately destroy energy grid, the very infrastructure that civilians depends on their survival. We are literally freezing in our flats without heat, water, electricity. A Ucrânia assinala na terça-feira o 4º aniversário da invasão russa. As cores vibrantes mostram o coração da Via Láctea como ainda não tinha sido visto. Estes são, na verdade, gases formadores de estrelas que podem ser vistos graças a uma nova fotografia telescópica publicada na quarta-feira pelo Observatório Europeu do Sul. So this gives us a window to understand how stars and planets form when they're really close and packed together, which we think is how most stars in the universe formed. A fotografia tem em foco uma região de gás cósmico frio com mais de 650 anos-luz de extensão. Trata-se da maior imagem capturada pela rede de antenas ALMA, localizada no deserto de Atacama, no Chile.